área do direito ambiental, eu gostaria de, professor Priori, cumprimentá-lo e até também aqui fazer um aditamento à sua colocação como um grande defensor da teoria antropocêntrica do meio ambiente, não é? Até porque eu não vejo como visualizar, não é, uma antinomia entre a teoria antropocêntrica e a teoria biocêntrica, porque o ser humano, afinal de contas, é a forma mais inteligente de vida. Mas não é só o Supremo, não. O Papa Francisco também é defensor da teoria antropocêntrica do meio ambiente. É isso? Lamentavelmente, este painel de hoje, não fosse as agendas dos ilustres palestrantes aqui presentes, deveria acontecer na quinta-feira. Mas toda sexta-feira, os senhores sabem, é difícil reunir uma plateia presencial, né? Normalmente nós temos mineiros que têm o Belo Horizonte, né, para na sexta-feira estarem lá na sua terra natal, e, a rigor, este auditório comporta, né, um número de participantes que ultrapassa 350 lugares. Mas nós estamos sendo vistos por mais de 2.000 participantes virtuais. Este evento está ocorrendo ao vivo e a cores e divulgado pelo YouTube neste exato momento. Eu vou passar, obviamente, para o eminente professor Renato Nalini, que é uma das referências, né, maiores do direito ambiental no Brasil e no exterior, um grande educador que já dirigiu com pleno sucesso, né, escolas de magistratura, que instalou no seu egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo uma Câmara de Direito Ambiental, né, de forma pioneira e também com muita produtividade nessa área. O professor Nalini é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, é mestre em Direito Constitucional pela USP e doutor em Direito Constitucional também pela USP. Iniciou-se na docência em 1969 e atua na área de pós-graduação, em sentido estrito, da Uninove. Foi vice-presidente e presidente do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Foi também corregedor-geral da Justiça do Estado de São Paulo e presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no biênio 2014 a 2015. Escreveu 2 dezenas de livros, com foco na ética ambiental, na filosofia, na formação de magistrados, e produz artigos que figuram em obras coletivas e revistas especializadas, jornais e diversas publicações. Integra bancas de mestrado e de doutorado e orienta pós-graduandos e ainda profere inúmeras palestras e conferências em todo o Brasil e no exterior. Foi diretor adjunto da Escola Nacional da Magistratura, na gestão do ministro Salvo de Figueiredo Teixeira, e atuou como membro da comissão instituída pelo ministro da Justiça para auxiliar a elaboração do projeto de reforma do Poder Judiciário, junto à secretaria específica. Para a implementação das escolas de magistratura no Brasil, em companhia de outros magistrados, visitou estabelecimentos congêneres em todo o mundo, na Europa, na América Latina, nos Estados Unidos e no Japão. Participa hoje do Conselho da Fundação Inovare, que premia e reconhece boas práticas no sentido da otimização da prestação jurisdicional. Há muito mais a dizer do currículo e das vivências do professor Nalini, mas passo a palavra à Sua Excelência para proferir sua palestra com a temática Educação Judicial dos Magistrados para a Defesa do Meio Ambiente Equilibrado no contexto do Estado Democrático de Direito Ambiental. Vou desfazer a mesa para que nós possamos ouvi-lo na plateia. Ainda é bom dia a todos.
desembargador Souza Prudente me faz lembrar aqui as bodas de Caná, né? Em que o vinho servido inicialmente não era tão bom quanto aquele que Jesus produziu a pedido de sua mãe, só que aqui é o contrário. Nós tivemos aí duas magníficas aulas e deixaram o vinho ruim, o vinho azedo para o final, né? Mas, fora isso, eu tenho de agradecer muito a essa legenda, a esse magistrado que sabe ser, ao mesmo tempo, dono de uma técnica e erudição por todos reconhecidas, aliado a uma ética irrepreensível e um amigo do ambiente que nos ensina constantemente pela sua postura corajosa, lúcida, coerente. Depois assisti a essa magnífica exposição do meu querido amigo Celso Fiorilo, me mostra, não é, o quanto eu ainda estou com a toga, não é? Fiquei 43 anos na magistratura e talvez pela origem de neto de imigrante que saiu da Itália porque não havia mais terra, passando fome. Desde criança eu sempre tive uma vocação muito grande pela proteção da natureza, por tentar recuperar espaços perdidos, várias tentativas de reflorestar, nem sempre muito bem sucedidas, porque é muito difícil, né, nós lutarmos assim. Mas eu ainda tenho aquela visão, talvez arcaica, anacrônica. A minha tutela é uma tutela que hoje eu mostraria pessimista, e assim como Saramago dizia, você anda muito pessimista, eu falo, não sou eu que sou pessimista, porque anda meio péssimo, né? Em relação Celso, de repente eu fique seduzido pelas suas posturas, mas é muito interessante mesmo a gente abrir um debate. Bem, eu queria conversar com os senhores, e é uma reflexão em conjunto, é uma partilha de angústias, uma partilha assim também de esperanças, não é? Os senhores já têm aqui um formador de juízes ambientais que é de uma categoria inestimável, que é o desembargador Souza Prudente. Então, ele já é um norte, já é um professor. Vocês não precisam. Mas, de qualquer forma, o que a gente podia falar em relação ao meio ambiente? Nós ouvimos, e vamos ter de repetir o 225, o ambiente é um bem tutelável, não é? O ordenamento fundante, ele cuidou de explicitar no artigo 225, que foi considerada uma das mais belas normas do direito constitucional no século XX, não é? E é um dever imposto, o professor Celso acabou de dizer, não só ao poder público, não é? Mas também à coletividade. Os magistrados, eles são dúplices titulares desse dever, não é? O magistrado integra o poder público, ele também é destinatário de todas as mensagens que o Constituinte deixou em 1988. Eu acredito que nós precisamos meditar mais, que nós somos responsáveis por todo aquele capítulo inicial de erradicação de pobreza, de redução da miséria, eliminação de preconceito. Tudo isso, o magistrado é um titular muito significativo e ele é destinatário disso. E integra o poder público, integra a coletividade, ele é também responsável por tornar essa norma concreta. Nós temos de concretizar a tutela ambiental. Dois dos incisos do artigo 225 mereceriam uma leitura atenta. É lógico que todo o artigo 225, e agora ainda com o acréscimo do parágrafo 7º, já constituem um livro,
um ensaio, uma tese daquilo que deva ser, de acordo com a concepção de quem tem o verdadeiro poder, que é o Constituinte, a tutela do meio ambiente, né? Aliás, os livros do professor Celso já esgotam isso. Mas nós precisamos prestar atenção nesses dois. Como magistrados, o que é que nós podemos fazer em termos de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente e proteger a fauna e a flora vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Eu também sou antropocentrista, não é? Mas vejam que o homem é um ser complexo. Hoje, na nossa sociedade pós-moderna, nós temos inúmeras pessoas que combatem a solidão com animais domésticos aos quais eles devotam um carinho que chega a ser equivalente ao da cria biológica, né? Pessoas que não têm filhos, ou outros que até têm filhos, mas tratam os seus cachorros, gatos e outros animais. Então, faz parte do antropocentrismo você defender isso também. Ou alguém que tem um grande amor pela natureza, que preserva uma pequena chácara, mantém limpo o seu córrego, suas árvores imunes de corte. Se ele vem a sofrer uma mutilação nesse ambiente, ele vai ter uma infelicidade. E não vai haver inclusão de direito à felicidade que venha a compor essa perda. Então, o antropocentrismo não é só dizer a dignidade da pessoa humana. A pessoa humana é alguma coisa extremamente complexa. O que é que nos traz desconforto? Qual que é o mal-estar da civilização? Ainda recentemente, o Sérgio Abranches escreveu um livro em que ele fala que há 3 grandes angústias atormentando o homem no século XXI. A primeira é exatamente a questão do aquecimento global. Nós sabemos que o mundo está correndo riscos, por mais que algumas inteligências cooptadas pelo capitalismo selvagem escrevam que tudo isso é ficção, que é catastrofismo, que é recado dos ecochatos, dos xiitas fundamentalistas ecológicos, não é? A segunda grande angústia é que nós não sabemos como será o mundo daqui a algumas décadas, porque a 4ª Revolução Industrial, pela primeira vez, nos coloca um desafio imenso. A inteligência artificial ela está competindo com a inteligência humana, e já vimos que o Watson ganhou várias partidas de xadrez com os maiores enxadristas do planeta. A terceira, nós sabemos melhor do que qualquer pessoa, que é a falência da democracia representativa. Quem é que se sente representado no Brasil de hoje, né? Então, a questão ambiental é alguma coisa que deve também nos preocupar. Evidente que educar para o meio ambiente, poderíamos indagar, é missão do juiz? É sim, e por muitas razões, né? Primeiro, porque o próprio Constituinte previu que é a educação. No artigo 205, ele fala: educação é direito de todos, mas esse direito de todos é dever do Estado, da família, em colaboração com a sociedade. Muitos de nós aqui estamos nessa tríplice condição de sermos Estado, agentes de autoridade, expressões de soberania estatal, mas também somos família e também somos sociedade. Então, o juiz tem uma missão tríplice na questão da educação, e da educação ambiental, principalmente, não é? E o juiz, ainda que ele não lecione, isso é alguma coisa que eu sempre tentei mostrar, principalmente para os mais jovens, ele, ainda que não exerça uma atividade no magistério, ele é um agente da docência. As suas decisões sinalizam qual deva ser a observância espontânea do direito
que evitaria tantas lides desnecessárias, não é? Essa judicialização da vida brasileira é um fenômeno patológico, não é termômetro democrático, não. O juiz, até pelo seu próprio comportamento, ele é um sinal de como deve ser uma autoridade. Então, nós somos, sim, docentes. E aqueles que conseguem também exercer o magistério, não é? Com maior razão, têm responsabilidade. E, em relação a isso, como é que anda o ambiente no Brasil, não é? Nós já fomos considerados a nação mais promissora em termos de tutela ambiental, né? Nós participamos da elaboração do relatório Brundtland, foi a atuação do professor Paulo Nogueira Neto, ainda vivo, com muita idade, combalido, mas ele ajudou a desenvolver essa ideia da sustentabilidade na década de 70, em Estocolmo, não é? Então, nós já sinalizávamos que nós tínhamos alguma coisa para ensinar no mundo. Nós produzimos a mais bela norma de direito constitucional do século XX, que foi o artigo 225, não é? Além disso, nós sediamos a Rio 92, aquele grande evento com 196 estados, elaboramos a Agenda 21. Nós tivemos no Brasil, sem fazer propaganda, uma grife verde, né? Marina Silva, seringalista, alfabetizada com 16 anos, né? Que foi um sinal ao mundo de, olha aí, alguém que veio de uma região que precisa de tutela muito específica, e agora é a ministra do Meio Ambiente. E nós também, naquela reunião da ECO 92, nós não ouvimos atentamente uma advertência de Mikhail Gorbachev. Ele disse, o mundo terá 30 anos para mudar a sua sistemática de consumo. Depois disso, o mundo vai continuar a existir, o planeta vai continuar a existir, mas talvez ele prescinda da espécie humana para continuar existindo. Então, vejam quanto tempo faz, isso foi em 92. E, depois disso, nós só tivemos retrocesso. É só ouvir aqueles ambientalistas que são os que mais se manifestavam numa época aí, Fábio Feldman, Paulo Nogueira Neto mesmo. Em 2002, 10 anos depois da ECO 92, nós regredimos até na questão principiológica. Havíamos esquecido os princípios que inspiraram a redação do artigo 225. Em 2012, nós não tivemos progresso nenhum a mostrar, até países que estavam colaborando com o desmatamento passaram a ter uma dupla moral, ou seja, nos seus países de origem, eles se mantiveram fiéis à ética ambiental, e aqui no Brasil concordavam em pagar propinas para que o desmatamento continuasse, não é? E em 2022, quando nós vamos comemorar os 200 anos da independência, o que é que nós vamos mostrar, não é? E quais as razões para esse quadro aparentemente melancólico? Eu diria que isso é consequência de uma profunda crise moral, né? A policrise brasileira é uma crise que começou ética, moral, resvalou para a política e foi desaguar na crise econômica que todos nós estamos sentindo, né? Quando a ética ela está na UTI, e isso sendo otimista, discreto otimismo, porque há quem diga que nós estamos no velório da ética no Brasil, né? Então ela já teria partido desta para melhor. É evidente que não sobreviveria apenas a ética ambiental quando as outras éticas desapareceram. Então, acresce a essa situação uma visão de que o agronegócio é a única salvação da lavoura e que, portanto, nós precisamos sacrificar o meio ambiente para salvar o agronegócio. A prova disso é de que a bancada ruralista ela conseguiu praticamente revogar o Código Florestal.
Embora se diga que a Lei 12.651 de 2012 seja o novo Código Florestal, vejam se está escrito alguma vez nesse texto a palavra Código Florestal. Não aparece. Aparece Código de Processo Civil, mas não aparece Código Florestal. Esse diploma foi produzido para flexibilizar todas as exigências preservacionistas, em nome de uma visão reducionista do desenvolvimento. É possível, sim, compatibilizar desenvolvimento do agronegócio com a proteção ambiental. Bastaria, por exemplo, recuperar as áreas perdidas, ociosas, aquilo que começou com desmatamento, serviu para a cana-de-açúcar, depois para a soja, depois, aparentemente, não serve para mais nada. A terra está cansada. Nós poderíamos revigorar esse solo e sem necessidade de derrubar mais uma árvore, não é? Só que esse setor do agronegócio, é lógico, o capitalismo selvagem, hoje se vende tudo. Eu há pouco estava lendo um livro que os senhores já devem ter lido, O que o Dinheiro Não Compra, e vimos, por exemplo, que a África do Sul está permitindo o abate de rinoceronte preto, uma espécie em extinção, mediante pagamento, não é? Assim como nós já tivemos aqui experiência em Mato Grosso de caça à onça pintada, que é outro animal em extinção, não é? Recentemente, no estado de São Paulo, há uma grande discussão ali sobre a possibilidade de eliminação do javali, ou do javaporco, né? O porco que cruzou com o javali. Então, aparentemente, o dinheiro passa a poder comprar quase tudo, e a gente precisa fazer aquela indagação. Tudo tem que ser vendido, tudo tem que ter uma cifra, né? E há questões que são antropocêntricas, mas interferem com o meio ambiente. Por exemplo, no Reino Unido, as mulheres dependentes de droga recebem 300 libras para fazer uma esterilização. E aí essa grande discussão, nós podemos, entre o direito a se drogar e o direito a produzir uma criança que vai ser entregue à adoção, ou já nasce contaminada com os efeitos da droga. Vejam como as questões são complexas, e nós precisamos ter uma consciência muito bem coerente e sensível para encontrar uma saída, né? Então, o setor é coeso, o setor do agronegócio, e ele produz um material incessante, permanente, cada vez mais intenso em relação àquilo que eles chamam de máfia verde, a falácia do aquecimento global, não é? Por exemplo, neste ano, mais de 400 produtores de soja aplaudiram longamente um meteorologista, querido Souza Prudente, chamado Luiz Carlos Molion, cuja fala é eloquente. Ele diz: o aquecimento global é um mito. A temperatura mundial não está aumentando. Nós vivemos ciclos de aquecimento e resfriamento que sempre existiram. Ou seja, não há aquecimento global. A sua palestra foi patrocinada pela AgroSul, concessionária da multinacional de máquinas agrícolas John Deere, pela fabricante de adubos Fertilaqua e pela Fundação Bahia, entidade de pesquisa bancada por produtores baianos, evento que foi realizado em Luiz Eduardo Magalhães, na região Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né, professora? É evidente que o auditório ouve aquilo que quer ouvir, né? O Molion é um pesquisador aposentado do INPE, do Instituto de Pesquisas Espaciais. Entre os seus colegas, ele não goza de grande credibilidade, né? O professor e o meteorologista Carlos Nobre, ele disse: dizer que a molécula de gás carbônico não exerce efeito estufa atmosférico, isto é, que não absorve
e reemite radiação térmica, é uma asneira anticientífica, equivalente a dizer que a Terra é plana. Ele é o presidente do painel brasileiro de mudanças climáticas. Mas o Molion faz mais de 50 palestras por ano, custeado por essas empresas. Nós temos um outro... Eu presenciei, quando era da Câmara Ambiental, que é a Embrapa, uma empresa que tem feito tanto benefício para o Brasil, tem um cientista nela que desenvolveu uma tese para provar que a fauna desenvolvida no canavial é de biodiversidade superior à da Mata Atlântica. E tese aprovada, aplaudida e custeada pelos interessados, né? Então, a nossa política, infelizmente, é movida por interesses. E a professora, né, sabe das políticas públicas, né, quais são os móveis que impulsionam. Quando a balança comercial depende de exportação de commodities, instaura-se um vale-tudo. Esquece-se não só da Constituição, mas não se atenta para a situação catastrófica da crise hídrica, diretamente resultante do desmatamento. Eu vi ontem, no Globo News, que de 500 açudes, mais de 300 na região Nordeste, a mais sacrificada, estão abaixo da sua capacidade, o que se prenuncia um ano muito difícil em 2019, porque as chuvas não virão em março, né? Aí dizem do efeito El Niño. Efeito El Niño é decorrente de aquecimento global ou não, né? E é por isso que no Brasil herbicidas proibidos nos seus países de origem continuam a ter uso intensivo. Aqui nós produzimos estudos que provam ou tentam provar a inocuidade. Quando a Inglaterra faz estudos, pesquisas em cidadezinhas pequenas e vem que agrotóxico e a fuligem dos combustíveis fósseis comprometem o feto, comprometem a placenta, entram na placenta e produzem crianças que já nascem com limites de competência mental, com redução de peso, não é? Nós continuamos a agir como se nada acontece. Então, nós estamos diante de imperativos contraditórios, né? É evidente que sim. O meu querido Celso Fiorilo acabou de dizer que nós precisamos não esquecer, levar em conta que o ambiente está subordinado à ordem econômica, não é? Mas tudo aquilo que é possível fazer deve ser feito. Quando uma nação se defronta, como no Brasil, com um politeísmo de valores, é frequente que surjam conflitos entre imperativos éticos contrários. E o Brasil é um campo antropológico, sociológico e psicológico muito interessante, porque é o país do dissenso, né? É tão difícil obter um consenso. Sempre há alguém contra, até com as coisas mais louváveis, né? Então, as contradições éticas sempre existiram, mas elas reaparecem hoje mascaradas em desenvolvimentos científicos, pondo em contraste a proteção ambiental e um desenvolvimento que não respeita qualquer barreira. Uma visão, como eu disse, reducionista do que é desenvolvimento. A sociedade contemporânea parece haver subvertido os valores. Os valores econômicos, eles não são da mesma ordem que os valores éticos ou espirituais, mas é primeiro no campo econômico que a palavra valor adquiriu um sentido preciso, e foi certamente na esfera econômica e financeira que o processo que tende a fazer do valor qualquer coisa de subjetivo e de variável, de não absoluto e de estável, começou a aparecer. Hoje, todos estamos a serviço, aparentemente, do capitalismo selvagem, e a nossa cultura é o consumismo. Como é que a gente pode sensibilizar o juiz brasileiro? Eu diria, meu querido amigo Souza Prudente sabe,
que os nossos métodos de recrutamento não auxiliam necessariamente a captura de seres humanos sensíveis. Por quê? Nossos concursos continuam a priorizar a memorização. Nós exigimos dos jovens que eles tenham uma cultura enciclopédica, dominem toda a legislação, toda a doutrina e toda a jurisprudência, não é? Fazemos os concursos com comissões ad hoc. Recrutamos, às vezes, pessoas que querem se afastar dos autos, porque podem ficar 2 anos ali na comissão de concurso, não é? Formulando perguntas capciosas. Depois, quando terminamos o concurso, falamos para aquelas poucas dezenas de aprovados, quando milhares foram os inscritos, que eles são muito especiais, ou seja, incensamos a possibilidade deles virem a ser arrogantes, né? Porque se acreditam serem muito melhores do que todos os demais que ficaram pelo caminho. Não temos a menor condição de avaliar se eles vão ser produtivos, se eles são sensíveis, se eles vão cultivar a empatia, se eles são tolerantes, se eles são equilibrados, né? Então, esse é um exercício que cada um de nós deve fazer para se manter consciente, para se manter lúcido, para se manter com os pés no chão e não naquele autismo em que grande parte das carreiras jurídicas, não é só a magistratura, mas nós replicamos esse modelo, não é? Porque uma pessoa sensível, ela, ao examinar um processo, ela não pode deixar de absorver um pouco daquela angústia, daquele sofrimento. Todo o processo é um drama, é uma tragédia, não é brincadeira, né? Quando não, é uma tentativa de enganar, de instrumentalizar a justiça para obter um objetivo que nós ficamos perdidos ali. Nós vemos o que não está nos autos não está no mundo, então nós tendemos a ser formalistas, procedimentalistas, julgar só pelo processo e ficar longe da substância contaminada que levou as partes a recorrerem ao juízo. Então, não é pelo concurso, não é? Nós precisamos fazer com que não percamos o amor à natureza, recuperar um pouco a singeleza, né? Saber apreciar aquilo que é gratuito, pôr do sol, o germinar das plantas, o colorido das flores, o som dos pássaros, né? A vaca amamentando o bezerrinho, e essas coisas que nós fomos perdendo, nós ficamos muito sofisticados, né? E só queremos ficar cada vez mais eruditos para que o nosso látis seja o mais possível, né, compatível com a imagem que nós mesmos fazemos de nós, né? É lógico que cultivar a ética ambiental é uma condição necessária, né? Talvez não suficiente, mas comover-se com aquilo que está sendo feito contra o ambiente é um ponto de inflexão essencial e a um consciente exercício do poder de julgar as questões ecológicas. Não é uma condição suficiente, eu disse, ela é necessária, mas não suficiente. É preciso alertar o julgador de que algumas armadilhas se antepõem à sua intenção de ser um zeloso defensor do amanhã, do futuro, porque ele está ali defendendo as futuras gerações. É por isso que não dá para comparar uma lide ambiental com uma lide interindividual, né? Nós temos, na verdade, um processualismo ainda tacanho, não é? Eu costumo dizer, para meus amigos processualistas ficam muito bravos, eu sou do tempo que o processo era o direito adjetivo. A substância era o direito civil, o direito penal, né? O processo era instrumento para efetivar a tutela desse direito substancial. Mas o processualista lutou tanto para conseguir autonomia científica que houve um tempo em que o processo ultrapassou, superou a relevância do direito substancial. A tonelagem de obras de processo, não é,
Foi isso que levou, por exemplo, o Brasil a chegar de tanto apreço ao duplo grau de jurisdição ao paroxismo do quádruplo grau de jurisdição, né? O STJ, em lugar de ser corte constitucional, a corte de cassação, de só uniformizar a jurisprudência, que 27 estados poderiam ler diversamente a lei federal, ele passa a ser uma terceira instância, vai ao âmago das questões e até. E o Supremo, ele não se resigna a ser apenas o guardião da Constituição. Ele continua a ser quarta instância. Quase tudo é matéria constitucional no Brasil, e é segunda instância dos juizados especiais. Aquilo que foi julgado e considerado de pouca relevância, de infração penal de menor potencial ofensivo, vai diretamente do juiz de primeiro grau para o Supremo Tribunal Federal. Então, o processualismo ele é ainda um pouco superado, tacanho, anacrônico, nós precisamos ver com outros olhos. Nós não podemos fazer incidir na lide ambiental a mesma lógica que serve aos conflitos interindividuais. Porque a tutela ecológica nos coloca a responsabilidade de resguardar o futuro. O Constituinte teve a coragem de transformar o nascituro ele não tem expectativa de direito, ele tem direito mesmo, são as gerações, é o primeiro direito transgeracional, intergeracional, não é brincadeira. Como é que nós podemos julgar com as mesmas regras do direito processual da lide interindividual? Depois, o dano ambiental, em regra, ele é insuscetível de avaliação. Nós nunca poderemos indenizar a natureza pela destruição de uma espécie, pela contaminação de uma água, pelo desaparecimento de um curso d'água, pela contaminação do solo, pela contaminação atmosférica. Não. As multas, elas são simbólicas, elas são pífias, não é? E, mesmo assim, são encaradas como a compra do direito a poluir, não é? E não são cobradas. Eu acompanhei isso. São Paulo, que é um estado que tem toda a estrutura, a Procuradoria-Geral do Estado não consegue executar as multas ambientais, todas prescrevem nos 5 anos que o Estado tem para fazer essa cobrança. Não pode ser também considerado insignificante um dano, nem ser considerada uma lide de menor potencial ofensivo, aquele eu falo dendroclasto, que destrói árvores, né? Porque ele, na verdade, é um exterminador do futuro. Nós não sabemos fazer uma árvore, nós podemos, no máximo, plantar uma semente. Mas nós, com uma motosserra, em 2 minutos, nós derrubamos aquilo que a natureza demorou, às vezes, centenas de anos. Agora, em São Paulo, foram encontradas 5 ou 6 jequitibás que têm entre 1.200 e 600 anos de idade, antes do Brasil ser descoberto. Quantos sobraram na Mata Atlântica? 6. Um em Santa Rita do Passa Quatro, outro em Porto Ferreira, mas também não há nada menos protegida do que uma área, uma reserva da natureza, né? Principalmente quando é entregue ao poder público. Estar no espaço afetado. Muitas vezes o juiz julga o processo e ele não tem noção daquilo que está acontecendo. Se ele fizer aquilo que o Código já mandava em 73, inspeção pessoal, comparecer ao local, ele pode ficar mais condoído e, de repente, fazer uma justiça. Não é para punir, prender o infrator, mas exigir, até como ação pedagógica, que haja uma compensação consentânea. Manter o equilíbrio dos pratos da balança. O detrator da natureza, ele sempre age por fruto de um binômio, a atuação dele, não é? Cupidez, ganância, obter lucro acima de qualquer valor, né? E ignorância.
Então, sempre é o binômio que aparece. Mas não é incomum também, e isso a gente verifica com um pouco de tristeza, que o capital convença o doutrinador a defender teses que contrariam a sua doutrina, né? Isso em São Paulo é muito comum. Eu vi ali autores meus amigos, no professor Celso Fiorillo não, mas alguns doutrinadores que são ambientalistas, cultores do direito ambiental, respeitados, citados até no Supremo, aceitam causas que são terríveis e dizem que aquilo é diferente. Esqueça o que eu escrevi, porque esse caso merece uma análise especial. Isso é um pouco triste, verificar que não há coerência, né? Nós precisamos nos compenetrar, magistrados, promotores, defensores e advogados, de que os nascituros dependem de nós. Se nós não preservarmos um pouco daquilo que nós recebemos, e como inquilinos muito nocivos, inconscientes, nós estamos degradando tão rapidamente, nós não vamos ter legado para as nossas descendências, né? Então, nós precisamos lembrar que, embora nós não consideremos a natureza sujeito de direitos, vamos nos manter no antropocentrismo, é em defesa da própria espécie humana que nós precisamos defender melhor a natureza, não é? Nós precisamos nos educar ecologicamente a cada dia. Não há como deixar de se encantar com a natureza, que é gratuita. A biodiversidade é uma maravilhosa consequência da fecundidade criadora da natureza. A ciência já identificou 250 mil espécies de plantas, de vegetais encontráveis em todas as regiões do mundo, mas a maior parte concentrada nas regiões tropicais ou subtropicais, ou seja, no Brasil. O Brasil é extremamente rico, mas por não saber cuidar, nós ficamos pagando royalty de açaí para o Japão, né? E quantas outras coisas não podem ter sido levadas, né? Se a cada ano nós assistimos passivamente ao desflorestamento de 20 a 24 milhões de hectares de florestas tropicais, onde esse patrimônio natural tende a desaparecer, se nós vemos 60% das florestas já foram abatidas desde o fim da era Cretácea, há 65 milhões de anos, nós nunca assistimos a um desaparecimento de espécies tão rápido, entre 40 e 500 e 170 mil plantas tropicais que vão desaparecer na próxima década. Não há capacidade de pesquisa e trabalho da comunidade científica para obter informações sobre o seu patrimônio genético. Antes mesmo de sabermos para que isso serve, nós estamos acabando com isso. Em plena quarta revolução industrial, nós temos uma tecnologia para investir na produção agrícola sem a necessidade de eliminar mais cobertura vegetal. O casamento entre a tecnologia e a biologia já existe e produz bons frutos. É só verificar aquilo que o Fórum Econômico Mundial mostra, né, e o seu paralelo, Fórum Econômico Social. Há muita boa experiência. Essas boas práticas a gente precisaria disseminar e incentivar. O que falta é fazer com que a ética ambiental seja um valor recuperado, seja uma ferramenta de salvação do mundo. E isso seria missão do juiz? Não é exclusivamente dele, mas também necessariamente dele. A magistratura exerce um papel simbólico, multiplicador de réplicas, inspirador de atitudes, corretor de desmandos. É a função ainda mais respeitada da República, uma República que não tem muito mais em que se espelhar.
Então, a comunidade jurídica precisa fazer o seu papel. Basta o convencimento de cada juiz de fazer incidir a vontade concreta da lei sobre a hipótese submetida à sua apreciação, e ele, nesse papel, ele tanto pode defender e preservar a natureza, como pode contribuir para que ela seja um bem finito. Muito obrigado. Como é bom ouvir o professor Renato Nalini, um educador de primeira grandeza para o exercício da magistratura, sobretudo no cuidado das lides ambientais. O professor Nalini tem uma obra gigantesca, publicada e divulgada internacionalmente, mas eu destaco aqui a sua ética ambiental, que merece ser sempre lida e relida e aplicada nos seus conhecimentos. As lições do nosso ilustre professor para a magistratura federal é de uma importância extraordinária. Magistrado que foi de escola, sempre cuidando de aplicação e de efetividade dos princípios dirigentes do meio ambiente equilibrado, pôde, no seu tribunal, Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, inaugurar uma Câmara Ambiental que se tornou paradigma para todos os demais tribunais do país. É uma honra ter o professor Nalini integrando o nosso corpo docente nesta Escola Superior da Magistratura Federal. Esperamos contar sempre com a colaboração de Vossa Excelência. As suas lições não só nos trazem conhecimentos científicos, seguros, firmes, que nos iluminam, mas, sobretudo, Vossa Excelência nos transmite esse perfil de educador, esse perfil que exige da magistratura, em frente às lides ambientais, muita coragem e independência, evitando sempre curvar-se perante aquilo que se chama a besta do apocalipse. O dinheiro que corrompe tudo. E nós, juízes federais, graças a Deus, inspirados em magistrados como Renato Nalini, temos um histórico de independência e de coragem em defesa dos maiores biomas do território nacional, sobretudo o bioma amazônico. A minha queridíssima professora Eliane Moreira, que está ali, bem reservada, né, no final do auditório, e que já está sendo convidada para prestigiar o professor Nalini, no almoço que nós queremos ofertá-lo, dentro do seu horário, não é? Evidentemente, já bastante reduzido para o seu retorno a São Paulo. É outra extraordinária defensora da Amazônia, como os juízes federais que aqui estão.
Eu quero parabenizá-los por terem mestres como Nalini, Celso Fiorilo, que não é daquele perfil, como ele bem destacou. Não vamos citar nomes. Mas lembremos da lição de Rui Barbosa. O meu discurso é a minha vida. O livro do jusambientalista não pode ser apenas acadêmico. Ele não pode acender duas velas. Uma para os seus leitores, de suas obras jurídicas, que exaltam e protegem teoricamente o meio ambiente, e a outra vela para o diabo, o Satanás, que compra a sua alma e o deixa entregue à defesa apenas da ganância das multinacionais que destroem o nosso meio ambiente tão rico em biodiversidade. Vou encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos os magistrados que se encontram fisicamente e estão convidados sempre no âmbito da nossa pobreza franciscana, em termos orçamentários, a prestigiar os nossos ilustres palestrantes, professor Nalini, professora Lucileia França, que nos deu uma aula brilhante, magnífica, em matéria de políticas públicas na perspectiva de eficácia dos direitos humanos. A professora Esther Martinez, que é outra extraordinária, defensora dos direitos humanos. E é lamentável que o professor Fiorilo aqui não esteja também, para que nós possamos nos reunir nesse almoço. Uma boa tarde, estão convidados, boa tarde, porque já ultrapassou do meio-dia, e estão convidados para, no painel da tarde, ouvirmos a professora Eliana Moreira, o professor Felício Pontes, o professor Frederico Marés e a professora Dades Quares, falando sobre essa relação entre o Poder Judiciário e a imprensa, que não pode ser uma relação de traição, mas de construção da boa mensagem em proveito da vida. Muito obrigado. Declaro encerrado esse painel.